Amigos, ou o futebol está muito mudado, né? E os técnicos evoluíram e não querem mais fazer mistério, ou então o pega-ratão está pronto, né? Se o Roger falou a verdade, que o time já está escalado com o Bruno Henrique, estaria dando armas para o Grêmio, porque o Bruno Henrique é diferente do Thiago Maia. O Thiago Maia é mais pegador e tal. Embora o Bruno Henrique tenha uma ótima qualidade técnica. O Inter tem um excelente elenco, né? Tem 2 para cada posição rindo. Ah, mas o Rômulo não está à altura do Fernando, mas ninguém está quase no futebol brasileiro. Um que outro está à altura do futebol exuberante do Fernando, confirmando tudo que jogou na Europa, já com 37 anos. Então o Internacional tem a pendência do Borré, que vai jogar, o Fernando, que pode ser que jogue, o Rochel, que vai ser o zagueiro titular, o uruguaio, vai jogar, e tem aí também o Bruno Henrique, confirmado pelo Roger. Em outras palavras, ele confirmou depois do jogo. Eu é que mantive ainda um pé atrás, achando que ele possa vir a escalar o Rômulo, tendo uma meia cancha mais marcadora, já que o Grêmio se readaptou, se reinventou e está jogando melhor. O Grêmio nos últimos jogos cresceu, não é aquela coisa louca, não é aquele repertório de jogadas, porque isso aí nem é muito do Renato, né? Mas uma organização de meia cancha, um desafogo, uma aproximação dos jogadores. Antes era defesa e ataque. Foi assim contra a Fluminense, foi assim contra o Corinthians e foi assim ao longo de muitos e muitos jogos do Campeonato Brasileiro. E vejam que do 10º para baixo, ou do 8º para baixo, ficou tão estagnada a situação de Atlético Mineiro, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, Grêmio, Corinthians, Fluminense, Criciúma, que todos mais ou menos brigam na mesma faixa, e ainda um pouquinho para lá, mais para baixo, Vitória, Cuiabá e por fim o Atlético Goianiense. Tem espaço para crescer ainda o Grêmio, em função também da incompetência dos outros times da competição. Mais ou menos como foi no ano passado. Só que no ano passado o Grêmio de 10 ganhou 8. E aí foi até o vice-campeonato. E ainda perdendo para o Corinthians em casa, desperdiçou a chance de ser campeão brasileiro. Só que esse ano o máximo que dá é para ficar entre os 8. Entre os 6 não dá. Entre os 4 não dá, entre os 6 tem 2% de possibilidades. Assim como o Internacional de título deve ter 1%, menos do que isso, teria que fazer 100% de aproveitamento o Internacional, né? E aí não precisaria contar com ninguém, chegaria exatamente nos 76 pontos que vai sair o campeão. Ou vai ser o Palmeiras, ou vai ser o Botafogo. Eu não acredito mais no Fortaleza. Então vai ficar quase que essa dupla mano a mano. E o Inter joga 2 vezes contra o Flamengo, por exemplo, né? Jogos duríssimos, tanto no Rio como em Porto Alegre. Então esse time do Roger, que já passou pelo batismo de fogo, que já reagiu depois de 5, 6 partidas iniciais, que já encantou, já caiu de rendimento, voltou a render bem, não jogou bem no segundo tempo contra o Corinthians, mas a frase do Roger é emblemática. O Inter não se contenta com a derrota, não se entrega perante as adversidades. Zaga do Grêmio, que coisa difícil, né? Agora mais um lesionado. Gustavo Martins para mais um mês, só volta em novembro. Gemerson vai voltar para compor junto com o Kahneman. E no Clássico Grenal? Bom, aí tem que ver como é que o Kahneman vai reagir, tem muito tempo para descanso. O Kahneman, em princípio, é titular do Grêmio. Rodrigo Eli vinha bem, mas é aquela história de colégio, né? Foi pro ar, perdeu o lugar. Hoje, o Michael Machello disse lá no preliminar, que vai ao ar todos os dias entre 12h30 e 2 da tarde no canal do REC, inscreva-se lá, deixa um like, ativa as notificações. Ele disse uma coisa interessante. Se tinha que fazer a tal da prevenção, no caso do Lucas Leiva, que é o seguro obrigatório, por que não se fez? E quem não fez? Né?
E existe esse seguro que garanta problemas que são alheios à participação em jogos, que foi um problema de natureza do próprio jogador. Ele acha que houve precipitação e até, de certa forma, alguma incompetência. Quem foi que vacilou? Vai aparecer? Falta transparência? É o que diz o Machello.